Hernan, eu queria ouvir de ti sobre o Vanderlan, porque o PVC trouxe a informação ontem que o Palmeiras não queria vender o Vanderlan já no final do programa, e a gente pode avançar um pouquinho nessa situação. O PVC ontem, no finalzinho, conseguiu apurar, né, trazer a informação. E ontem, à tarde, eu também conversei com algumas pessoas do Palmeiras que me disseram o seguinte: assim, né, aquela coisa, dica, né, não vai vender. O Vanderlan não está à venda. Não é um jogador que o Palmeiras vai se desfazer nesse momento. Ponto 1, pelas atuações do jogador. O Palmeiras entende que é um jogador que pode se desenvolver ainda mais. Tipo, hoje ele vale 12, né? Ou pelo menos é o que o Rennes está tentando oferecer, ou pretende oferecer. Ele jogando como titular, fazendo um excelente campeonato brasileiro, conquistando títulos, Libertadores, Copa do Brasil, ele pode valer no final da temporada 18, 20. É a valorização que o Palmeiras pode dar ao jogador. E é óbvio que o Palmeiras, tentando valorizar o jogador, colocando ele como titular, ele não é mais o Vanderlan reserva, cria da base, que está buscando o time. Não, hoje ele é o Vanderlan titular do Palmeiras. E com desempenho. Não é porque o Piquerez saiu, que se machucou, lamentavelmente só volta na próxima temporada, que o Vanderlan está tendo oportunidade. Não, o Vanderlan hoje, ele é capacitado para isso. Naturalmente ele se transforma em titular porque ele é capacitado. E dentro do Palmeiras existe uma hierarquia de jogadores, né? O Abel coloca isso muito claro. Então o Vanderlan está pronto, hoje ele é o titular. Acabou. Está desempenhando. Então no final do ano ele pode valer 18, pode valer 15, 18, 20. Então o Palmeiras, claro, evidentemente agora, dessas negativas de propostas que devem chegar ainda nessa janela que está aberta, o Palmeiras pretende renovar o contrato do Vanderlan. Não é uma renovação, aquela coisa de 5 anos mais, não. É uma extensão de contrato que o Palmeiras se protege com uma multa, a multa que já é de 60 milhões de euros, mas aí você dá uma valorização para o jogador, né? O Vanderlan, dentro do universo do futebol, não tem, e dentro da realidade Palmeiras, não tem um dos maiores salários, mas é uma extensão de contrato. Isso, claro, precisa de uma discussão e tudo mais. Então, o caminho hoje, ao invés de uma venda do Vanderlan, é muito mais uma extensão de contrato e o jogador atuando como titular no Palmeiras. Valorizado o Vanderlan, acho que, sem o Piquerez, o Vanderlan é o cara para conseguir jogar ali na equipe do Palmeiras. Na lateral esquerda tem feito bons jogos, inclusive quando atua o Vanderlan. PVC, a gente falava de Palmeiras e Fluminense e eu lancei a primeira questão que eu acho que é importante que a gente trate também. Foi só o Palmeiras que não teve uma noite legal ou o Fluminense foi importante no embalo aí da boa atuação do Thiago Silva para conseguir esses 3 pontos, conseguir essa vitória? Não, o Fluminense jogou bem, mas é o mantra do Mano, que é maravilhoso, maravilhoso. Ele tem um realismo. O mantra do Mano Menezes tem um realismo muito valioso. Quando ele diz, antes de começar a ganhar, tem que parar de perder. Então, o Mano chegou, empatou o primeiro jogo com o Internacional, perdeu o segundo jogo, empatou o terceiro jogo e ganhou os outros 2. Cara, é muito dentro do que o Mano inteiro da vida dele. Sim. Antes de começar a ganhar, tem que parar de perder. Então, o que é que ele faz? Ele primeiro organiza a defesa. Também é simbólico que as 2 vitórias venham sem sofrer gol e nos 2 jogos com o Thiago Silva. Como disse o Mano ontem, o Thiago muda patamar no sistema defensivo do Fluminense. Acho que o Palmeiras não conseguiu finalizar nenhuma vez dentro da área, por tudo que a gente discutiu da maneira como o Palmeiras jogou mal e um pouco do cansaço, mas muito pela maneira como o Fluminense bloqueia a sua grande área. O Fluminense também finalizou só 2 vezes dentro da área. Aliás, o que esse moleque Vitor Reis jogou até agora, desde que estreou no Palmeiras, é inacreditável. É uma enormidade. Ontem, para mim, ele foi o melhor jogador em campo, apesar do Thiago Silva. Mas o Fluminense também só finalizou 2 vezes no alvo. As 2 do Arias. Um cruzamento
do Diogo Barbosa, que ele cabeceia meio torto, e o Everton defende, e o lance do gol, que o Serna, descoberto, jogador colombiano, naturalizado peruano, que estava na Aliança, o Fluminense na primeira fase da Libertadores. O Serna foi uma grande atuação também, foi quem puxou o contra-ataque, o Zé Rafael chegou com medo de tomar o segundo cartão amarelo e ser expulso, ele faz o passe e o Arias finaliza. O Fluminense também finalizou pouco, então a construção do Fluminense passa pelo realismo do Mano, que é primeiro fechar a defesa. E o time não levou nenhuma finalização dentro da área e venceu 2 jogos sem sofrer gol. Hein, Hernan, o Fluminense venceu ou o Palmeiras perdeu? Qual dessas opções você acha mais correta para amanhã, para ontem? Eu vejo que o Fluminense fez uma partida de alguém que está querendo mudar o status e pelo menos nessa vitória de ontem conseguiu. Ainda precisa de muito ajuste, acho que o Mano está trabalhando, acho que o Mano, nessa saída do Diniz e dessa mudança de filosofia, de jeito de jogar, chegada de novas contratações, desde apostas como o Serna até propriamente o Thiago, que é um ídolo, né? O Thiago Silva, que é um grande ídolo, acho que o Mano é o técnico certo para esse tipo de situação. Acho que não teria outro treinador nesse momento, com a experiência, com a capacidade, com a expertise que o Mano tem, para o momento que está o Fluminense. E o Mano é muito experiente, né? Então você percebe que já há um trabalho ali muito direcionado, muito com a mão e com a cara do Mano Menezes. Então acho que o Fluminense venceu. O Palmeiras ontem perdeu para si mesmo, né? Perdeu para a incapacidade que teve, principalmente no ataque. Mas isso não tira o brilho e o mérito do resultado do Fluminense, que ontem foi melhor. Vamos falar de outra partida importante no Brasileirão de ontem, um empate por 2-2 entre o São Paulo e o Botafogo. Esse resultado manteve o Botafogo na liderança do campeonato, mas o Flamengo, como venceu, eu errei no começo do programa, desculpa, o Flamengo venceu. Agora isso vai ficar na minha cabeça, quando eu cometo um erro, olha, eu fico me martirizando o dia inteiro. Poxa, pelo amor de Deus. Tá com medo do hate eu fico do Flamengo, o dia inteiro pensando. Tá com medo do hate do Flamengo, é só a maior torcida do Brasil. Não, só a maior torcida do Brasil. É só. Desculpa, pessoal, né? O Flamengo venceu. Ainda pode ser campeão do turno, basta que vença o jogo atrasado contra o Inter e tire os critérios de desempate. Eu quero puxar o assunto São Paulo primeiro, daqui a pouco a gente vai falar do Botafogo. Porque tem jogador novo na mira do São Paulo, Hernan. O Paul Fernandes, do Boca Juniors, é pedido do Luiz Zubeldia, é isso? Nas conversas sobre reforços e a dificuldade do Thiago Mendes de conseguir se livrar lá do Al Rayyan, do contrato, e que o Al Rayyan aceite o São Paulo, você começa a ver alternativas. E aí o Zubeldia falou, ó, por que não esse jogador aqui, ó, Paul Fernandes? O Paul Fernandes foi capitão do Boca Juniors, né, na última edição da Libertadores, inclusive. Fez uma partidaça no Maracanã, contra o Fluminense, né, no jogo do título. É um jogador de 32 anos, mesmo os 32 anos do Thiago Mendes, e é um jogador que está em fim de contrato com o São Paulo, com o Boca Juniors. E aí o São Paulo fez uma proposta ao staff, né? Não fez proposta para o Boca, e sim foi direto no jogador, né? Porque ele já pode assinar um pré-contrato, então não tem aquela coisa de tá aliciando o atleta e tal. Vai direto para ver se tem interesse, né? Houve uma comunicação e agora a questão é Boca Juniors liberar o jogador. Só que o São Paulo tem um coringa na manga chamado Galopo, Juliano Galopo. Por quê? Porque há interesse do Boca no Galopo e aí pode ser uma composição. Obviamente não se trata de uma troca, porque o Galopo é muito mais jovem e o Galopo tem um valor de mercado maior. Mas é uma composição de uma negociação que pode ser feita e aí o São Paulo ter um jogador que agrada o treinador, que tem mobilidade, que tem hierarquia, como se fala lá na Argentina, que é o jogador que tem postura de liderança, protagonismo, postura de liderança, e já foi tanto que já foi até capitão. Então o São Paulo agora espera. Ontem me disseram lá na alta cúpula do São Paulo que não é um negócio simples,
pode parecer simples a engenharia, mas ela não é. Entra valores, tem comissão para empresário, tem o Riquelme se sentir valorizado ali, né? Porque até um bastidor, né? O Riquelme, quando você vai negociar, ele é o Riquelme jogador. Opa, você está negociando com um craque aqui, irmão. Você está falando com o Riquelme. Tá achando o quê? Então, assim, existe todo um processo ali de cuidado para o Riquelme não se sentir mal na É o cara história. que deu o pênalti contra o Arsenal? É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Mas deu tantas Libertadores aí pro Boca, né? E é o time que ele só é o presidente. Pouquinho, né? Pouca coisa, bobeira. Não, quatro. Foram 4, né? Quatro. Foram 4? Menos ainda. Não. Mais Foram três. Quem Três. nunca? Ô, PVC. 2000, 2007. Três ele não tá. Que 13 chegou na final em 13? Não, Chegou 12. na final em 12. 12, não ganhou, exatamente. Em 12 não ganhou. 13 ele participou do Amarilhaço lá no Pacaembu. Ele estava em campo. Eu estava lá também. E assim, o São Paulo vê como uma questão de dificuldade mesmo. Então é passo a passo, sentir o terreno. Enquanto isso, ver se o Thiago Mendes libera. Então o São Paulo, diferente do que foi Marcos Antônio e mais um volante, dessa vez é Thiago Mendes ou Paul Fernandes, um dos dois. É verdade que naquele amarilhaço que você chamou de amarilhaço do Corinthians e Boca em 2013, depois disso, o CT do Boca passou a chamar Casa Amarília? Complexo Pedro Pompilho, Casa Amarília. O CT do Corinthians chama CT de treinamento Joaquim Grava e o CT do Boca chama Casa Amarília. É um trocadilho. Ô, PVC aqui do Paul Fernandes, hein? O Paul Fernandes é um jogador de 32 anos que ele vem para disputar lugar, para poder descansar o Luiz Gustavo, né? Se ele chegar para poder... Porque o entendimento, como a gente falou semana passada, o entendimento do São Paulo é de que o Bobadilla não tem desarme. Então, o Bobadilla não é primeiro volante. O Bobadilla é o reserva de segundo volante. É um jogador que vai se desenvolver, que vai ganhar maturidade, que vai ganhar rodagem, mas que vai jogar, em tese, o Marcos Antônio como segundo volante, vai ser o reserva do Marcos Antônio. Claro que a vida não é assim simples, pode acontecer 1 milhão de coisas no meio do caminho. O Paul Fernandes, o Zubeldia tinha uma certa restrição ao Luiz Gustavo. Agora, não tem como ter restrição ao Luiz Gustavo jogando o que ele está jogando. Ele está jogando muito bem. O Paul Fernandes é um jogador mais jovem que o Luiz Gustavo, que tem a formação de primeiro volante, que pode jogar nessa função e que pode se revezar com o Luiz Gustavo. Ele não vem para ser reserva do Luiz Gustavo. Ele vem para disputar posição com o Luiz Gustavo. Só que para ganhar a posição jogando o que o Luiz Gustavo está jogando, não vai ser simples. Então ele vem para se colocar numa posição de chegar pronto para jogar sempre que for necessário. Hernan, o São Paulo está com urgência para a contratação de volantes, por isso que tem o Paul Fernandes, por isso que mantém contatos pelo Thiago. É urgente, é uma imposição a chegada de um jogador para essa função? Como eu diria na língua do Zubeldia, tem que chegar sim ou sim. Sim ou sim. É uma urgência. Porque o São Paulo perdeu a espinha dorsal. E o São Paulo é um sem o Alisson e sem também o Pablo Maia, e a gente está vendo que é outro agora, né? É um com os dois e é outro diferente sem os dois. E a gente viu o São Paulo que está ali dando umas vaciladas. Ontem, a análise, né, da direção, a análise da comissão técnica em relação ao resultado, foi um resultado de se lamentar, porque o São Paulo teve possibilidade de sair com a vitória do Morumbis. Mas a análise não podemos desgarrar dos líderes. Ainda existe possibilidade. Não está tão atrás. Sexta colocação, né? O Bahia encostou com o empate lá que conseguiu nos últimos minutos. Mas o importante é não perder de vista. Lamentaram, mas não pode perder de vista. E o que houve ontem foi uma cobrança entre os jogadores, e o Rafinha voltou ontem, está
exercendo ainda mais essa função de líder, de cara que cobra no dia a dia porque está jogando. Uma coisa é quando ele está lá no DM, dá aquela cobrada de leve, mas não está jogando. Agora que ele está jogando, é diferente. A voz é cada vez mais ativa. É o cara que tem a chave do vestiário na mão do São Paulo hoje, é o Rafinha. Então houve uma cobrança de, não pode perder ponto em casa. Se a gente quer fazer um campeonato brasileiro melhor, se a gente quer ter o estádio lotado em Libertadores, em Copa do Brasil e em Brasileiro, a gente precisa estar na parte de cima, tem que incomodar os caras, tem que incomodar os líderes que estão lá na frente. Então houve essa cobrança que deixou a direção mais tranquila, mas todos entendem que precisa dar um pouquinho mais no Campeonato Brasileiro. E claro, não é o fim do mundo, não é terra arrasada, mas houve essa cobrança sutil, mas importante para o começo do retorno, que é sábado que vem.